Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre método de estudo. Então, eu trouxe aí um conceito do livro do professor Peer. Esse é um livro bastante conhecido, tem algumas polêmicas também, mas eu acho um livro bem legal, é muito bom, então eu recomendo. Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Então, é esse livro aí do professor Peer. É um livro bem pequenininho, ó, então bem fácil de ler. E aí, ele traz aí alguns métodos de estudo. Então, vou falar um pouco sobre ele. Então, vamos lá, gente. O que que o professor Peer, ele traz aí no livro, né? Que estudar é um estudo ativo e solitário. Então, ele entende que você está estudando, se você está estudando sozinho, então, para ele, estudo não é em grupo. Para ele, você estuda se você estiver sozinho e um estudo ativo. E estudar ativamente, para ele, gente, é escrever no papel e não é digitar. Então, já tem aí duas polêmicas, né? Que você não estuda em grupo, senão isso não é estudar, porque estudar você faz sozinho, né? Um estudo solitário. E estudar ativamente é você escrever e não digitar. Então, para hoje em dia, a gente usa muito o tablet. Eu mesma, né? Eu estudo maior parte do tempo pelo tablet, porque às vezes você quer baixar alguns PDFs e acaba ficando mais barato do que você imprimir tudo. Então, às vezes eu acabo estudando pelo tablet, mas eu confesso que às vezes eu prefiro fazer, por exemplo, prova. Quando eu pego uma prova anterior, eu prefiro praticar as questões, às vezes em prova escrita mesmo. Ou mesmo, gente, dá um exemplo aqui no livro, né? Eu prefiro ler o livro físico do que ler no Kindle. Mas isso é uma questão de gosto também, mas para o professor Peer, né, o estudo é ativo, você tem que escrever e no papel, tá? E não digitar. Então, ele entende que isso é um estudo ativo, quando você está escrevendo, então você estuda e escreve. E aí, como que é esse estudar ativamente? Então, isso aqui é um ponto bem legal, porque às vezes não fica claro, né, para as pessoas aí, o que que é esse estudo ativamente. Então, gente, deixa eu pegar a caneta aqui. O estudo ativo, né, o professor Peer, ele fala que você vai escrever o que você aprendeu, né? E também ele cita que é uma maneira de desenhar, que isso vai ajudar aí no processo da memorização, vai criar ali gatilhos, conexões, que vai ajudar você a lembrar. Então, você pode escrever, por exemplo, estudei um tópico. Aí você vai escrever sobre aquele tópico, o que que você entendeu. Você pode fazer ali um mapa mental, né? Ou colocar palavras-chave. Eu, por exemplo, eu não tenho o hábito de criar mapa mental, porque eu acabo demorando muito. Se eu for criar um mapa mental, eu vou ficar, sei lá, 3 horas tentando desenhar, porque eu não me dou bem. Então, por isso que é legal também a gente testar, porque às vezes nem todos os métodos funcionam, né, para a gente. Então, isso é algo muito individual. Eu acredito que métodos de estudo você tem que testar. É legal você conhecer, você saber, né, quais são ali as opções, mas é importante você testar e ver o que vai funcionar para você. E aí ele fala, né, de você escrever o que você entendeu, ou desenhar, ou até mesmo colocar palavras-chave. Eu gosto de colocar as palavras-chave, porque aí me ajuda, né? Eu olho aquela palavra e eu tento lembrar qual que é o contexto daquela palavra-chave com aquele assunto que eu estou estudando. Então, isso também ajuda a gente resgatar aí na memória, né? Um ótimo processo aí de revisão também. Então, estudar ativamente para ele é isso, né? Após a aula você vai escrever, ou você vai desenhar, né? Ou você vai colocar ali palavras-chave. E depois disso, né, o que que ele traz também é essa questão de dormir. Então, ele fala lá no livro o quanto é importante, né, o processo aí do ciclo circadiano de 24 horas. Então, aula dada é aula estudada. Então, quando você tem uma aula, você estuda essa aula, porque estudar para ele é aquela questão. Você vai escrever, você vai produzir o seu material, né, escrevendo ali no papel físico, e após isso você vai dormir. Então, chega à noite, você dorme, então você faz o ciclo ali circadiano do sono, e aí, através do sono, vai existir esse processo ali de
memorização, né, para você compreender ali tudo que você estudou. E aí, gente, ele traz essas frases lá no livro dele que eu achei muito legal. Olha o que ele fala, né? Deixa de ser um estudante e se torne um professor. Deixe de ser um leitor e se torne um autor. Deixe de aprender e comece a ensinar. Olha que legal, né? Então, esse processo aí da gente fazer todo esse processo de você colocar no papel o que você entendeu, né? Você escrever, você ser o autor ali, né, do seu estudo, e você ensinar, porque quando você está passando aquilo para o papel, você acaba ensinando, né, para ver se realmente você entendeu aquilo que você leu. E aí, ele também fala do ritmo do estudo, né? O ritmo de estudo. Então, estude 30 minutos, é uma imersão nesses 30 minutos, você vai escrever e desenhar aquilo que você leu, né? Aquele tópico, aquela aula. E aí, 10 minutos descansando. E não faça uma atividade, gente, intelectual. Então, o que que ele fala? Atividades não intelectual nesses 10 minutos, ou seja, atividades que não está relacionado ali ao processo que você tem que pensar, né? Então, uma atividade mais manual, operacional, não sei, vai lavar uma louça, vai brincar com o cachorro, vai dar uma volta no quintal, né? Então, são esse tipo aí de descanso, para você descansar a sua mente. E aí, ele fala lá no livro desses 30 minutos, né? Também é um pouco polêmico, porque tem gente que fala para fazer ciclo de 1 hora, de 2 horas, mas eu também acredito que isso é individual. O que importa é você estudar de maneira aí com qualidade. Não adianta nada você ficar 1 hora, 1 hora e meia, né, na sua sessão de estudo e você não está entendendo nada, né? Não está gravando o que você está estudando, não está conseguindo entender. Importante é você fazer o seu ciclo que dê certo para você. Tem gente que tem o dia todo para estudar, tem gente que tem muitas responsabilidades, às vezes não consegue muitas horas, que sejam 1 hora, 2 horinhas ali de estudos, que seja que você divide em sessões de 30 minutos, mas que seja um estudo bem feito. Eu acho que isso é o mais importante. E aí, ele fala também para driblar o esquecimento, ou seja, as revisões, né? Então, você vai programar rápidas revisões depois de 2, 3 dias na semana seguinte e você vai fazer exercício, ou seja, vai fazer questões para você tentar aí buscar o conteúdo que você estudou e também para não cair aí na curva de esquecimento. Eu acho que isso é um ponto muito importante, né, gente? As revisões. Eu mesma, quando eu estudava lá no comecinho, eu estudo ainda para concurso, né? Mas no começo eu achava que revisão era perder meu tempo, assim, era perca de tempo. Mas depois eu vi o quanto é importante revisar e fazer questão, gente. É muito importante mesmo. Então, ele traz esses conceitos no livro, achei bem legal compartilhar isso daí com vocês, para quem não conhece, né, o livro do professor Peer. Eu acho um livro bom, apesar de ser que tem algumas, né, algumas questões polêmicas, mas isso é muito individual. Então, o que eu aconselho é você testar, né, o método de estudo. Se o seu já está funcionando, continue com ele, não troca, né, continue estudando assim, mas para quem está em dúvida, ainda está começando aí no mundo dos concursos, eu acho que é uma maneira legal de você começar aí nos seus estudos, fazer esses testes para ver se vai funcionar para você. Então, espero que você tenha gostado, deixe seu like, se inscreva no canal. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.